EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 212, pergunta 212. E a pergunta é sobre sair da escassez persistente. Antes de prosseguir, se você é novo em EFT, se você ainda não conhece EFT, então faça esse curso gratuito de EFT. EFT em 6 passos, mizugi.com.br/EFT-6P. Fazendo esse curso, você vai adquirir o conhecimento mínimo necessário para ter bom aproveitamento de meus vídeos de EFT. E mesmo que você tenha algum conhecimento de EFT, ainda assim eu recomendo que faça esse curso, porque hoje em dia existem diferentes versões de EFT. E pode acontecer de você ter conhecido uma versão do EFT que é diferente da versão que eu utilizo. E se isso acontecer, você não vai conseguir ter bom aproveitamento de meus vídeos. A pergunta é esta: EFT pode me tirar da escassez persistente que me acompanha? EFT pode me tirar da escassez persistente que me acompanha? É a pergunta de alguém que está incomodado com a escassez. E não é uma escassez temporária, é uma escassez persistente. Então, essa pessoa sente que vive nessa condição de escassez há algum tempo. Primeiro, vamos esclarecer o que é EFT. EFT significa Emotional Freedom Techniques. EFT. E o que é isso? Traduzindo, seria algo como técnicas de libertação emocional. É um conjunto de técnicas para libertar você das emoções negativas. Você consegue a liberdade emocional através do EFT. O que significa liberdade emocional? Significa que você fica livre de emoções negativas como raiva, medo, tristeza, repulsa, culpa, vergonha. Você fica livre dessas emoções. E por que é importante você ficar livre dessas emoções? O oposto da liberdade é a prisão. Então, se você não estiver livre emocionalmente, você está preso emocionalmente. Você está preso a algumas emoções. Quando você está preso a algumas emoções, você não tem liberdade. Quem manda em você é a própria emoção. Então você acaba agindo sob o comando das emoções. Você pode fazer alguma coisa sob o domínio da raiva. Você está tomado pela raiva e você faz certas coisas e provavelmente o resultado não vai ser bom. Assim como quando você está sob o domínio do medo, toma decisões inadequadas. Você acaba fazendo coisas erradas, coisas que não vão levar você a bom resultado. Por isso, é importante você se libertar de emoções negativas. Agora vamos falar de escassez persistente. Escassez significa falta. Então, essa pessoa diz que vive na falta persistente. Falta do que ela não disse. Pode ser falta de dinheiro, que é o problema de muita gente, mas também pode ser falta de tempo, que é um outro problema que é comum a muita gente. Pode ser falta de escassez, falta de saúde, falta de ar, falta de um monte de coisa. Escassez. Mas nós temos dois tipos de escassez. A chamada escassez objetiva e escassez subjetiva. A escassez objetiva
é aquela escassez que você consegue perceber porque essa escassez está objetivamente fora de você. Por exemplo, escassez de dinheiro. Não ter dinheiro suficiente. Chega no final do mês, você soma tudo que recebeu e tudo que precisa pagar e tudo que você recebeu não é o suficiente para pagar tudo que tem que pagar. Então, nesse caso, há escassez de dinheiro. Pode ser escassez de tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Tem gente que gostaria de ter dias de 36 horas. Tem muito mais compromissos do que o tempo disponível. Escassez de tempo. A escassez subjetiva, como a própria palavra diz, a própria expressão diz, é subjetiva, aquilo que acontece dentro de você. Escassez subjetiva é percepção. A escassez subjetiva está associada à mentalidade de escassez, ou seja, maneira de pensar que faz você perceber que existe escassez. A mentalidade de escassez é basicamente constituída de crenças. Quando você tem essa mentalidade de escassez, você sente emoções e sentimentos de escassez. Preocupação de que não vai conseguir entregar o seu trabalho no prazo. Preocupação de não conseguir ter dinheiro suficiente. Ansiedade, impaciência, pressa, inquietação, tudo isso são emoções que representam o sentimento de escassez. Como usar EFT para sair da escassez? Para sair da escassez, você vai usar EFT para fazer duas mudanças. Mudança de mentalidade e a mudança de comportamento. A mudança de mentalidade faz com que você perceba as coisas de uma maneira diferente. Quem tem mentalidade de escassez, muitas vezes tem o suficiente, mas não consegue sentir essa suficiência. Mesmo tendo o suficiente, tem a sensação de falta. O comportamento é a escassez objetiva é o resultado do seu comportamento. Se falta tempo, é porque você vem fazendo coisas que acaba faltando tempo para coisas importantes. Se falta dinheiro, é porque você anda usando mal o dinheiro e no final do mês pode faltar dinheiro. Então, se você quer sair da escassez, você precisa trabalhar tanto no comportamento como na mentalidade. Porque você pode ter dinheiro suficiente, mas se você vive com a sensação de que vai faltar, isso não é nada agradável. Por outro lado, se você tem a mentalidade se você não tem a mentalidade de escassez, você acha que tem a mentalidade de prosperidade, de abundância, mas se você tem um comportamento de escassez, ou seja, você pode ganhar muito dinheiro, mas gasta muito dinheiro, sem controle, então você vai ter escassez objetiva. Então você precisa resolver as duas coisas. Para a mudança de mentalidade, primeiro você vai identificar o sinal de escassez. Se você diz que vive na escassez, escassez persistente, provavelmente você tem vários sinais de escassez. Pegue um desses sinais e qual é a imagem que vem junto com esse sinal? Ao focalizar nessa imagem, você vai ter uma reação negativa, vai sentir alguma emoção negativa. Você vai fazer EFT para cada emoção negativa.
Você pode também sentir algum desconforto físico ao focar essa imagem. Você vai fazer EFT para cada desconforto físico. Você vai fazer uma limpeza em torno dessa imagem. Depois que você fez a limpeza dessa imagem com EFT, focalize mais uma vez essa imagem. Preste atenção em como você reage agora. Não deverá haver emoção negativa nem desconforto físico. Não tendo emoção negativa, não tendo desconforto físico, sua mente pensa melhor, sua mente tem mais clareza. Então, qual é a nova percepção agora que não tem mais emoção negativa nem desconforto físico? Essa nova percepção leva você a novas crenças. Você vai repetir isso para outros sinais de escassez. Fazendo isso, você vai, aos poucos, mudando a sua mentalidade de escassez. Você começa a sair dessa mentalidade de escassez. E também você precisa cuidar da mudança de comportamento. E aqui nós temos dois tipos de comportamentos que levam à escassez objetiva. Escassez objetiva. Primeiro, é quando você deixa de fazer aquilo que deveria fazer. Certas coisas você sabe que é importante fazer, mas não faz, não consegue fazer. Se tem que fazer, tem que fazer. Se é importante, tem que fazer. Mas você não faz. E também tem coisas que você sabe que não deveria fazer, porque isso leva à escassez objetiva, mas você não consegue evitar de fazer. Por exemplo, se você vive em escassez financeira, ficar gastando dinheiro com jogos de azar é uma coisa que não deveria fazer. Mas quem está viciado não consegue evitar. Primeiro vamos começar com aquilo que deveria fazer, mas não consegue fazer, que não está fazendo. Pegue uma coisa que você já sabe que deveria estar fazendo, mas não está conseguindo fazer. Por que é que você não consegue fazer, mesmo sabendo que é importante fazer? Porque ao pensar em fazer aquilo, vem a emoção negativa ou algum desconforto e justamente por causa dessa emoção negativa ou desconforto físico, você deixa de fazer, você foge daquilo. Então, dessa vez, você vai identificar essa emoção ou esse desconforto e vai fazer EFT para zerar essas coisas. Depois que você fez a limpeza, imagine você fazendo isso. Se sentir alguma resistência, significa que precisa fazer mais EFT. Agora, se você consegue se imaginar fazendo isso tranquilamente, então você eliminou as resistências e, portanto, você vai conseguir fazer aquilo que deve fazer. E você vai repetir isso para cada comportamento. E quanto àquelas coisas que você sabe que não deveria fazer, mas não consegue evitar, você acaba fazendo, mesmo sabendo que não deveria fazer. Bom, para trabalhar isso, imagine que você não vai mais fazer, não vai mais poder fazer isso. Imagine isso. Vem a emoção negativa. E você vai trabalhar essa emoção negativa com EFT. Imagine que você não pode mais fazer isso. Talvez você sinta algum desconforto físico. Elimine esse desconforto físico com EFT. Depois que zerou, imagine outra pessoa fazendo exatamente aquilo que não deveria fazer e você não fazendo. Imagine essa cena. Alguma resistência, algum desconforto, alguma emoção negativa? Se isso vier, você precisa fazer mais EFT.
Agora, se você consegue ver essa cena tranquilamente, ou seja, uma outra pessoa fazendo aquilo e você observando sem nenhum problema, então está ótimo. Você consegue deixar de fazer aquilo mesmo que tenha mais gente fazendo. Você vai repetir para cada comportamento. A mudança da mentalidade leva também à mudança de comportamento. Contribui para a mudança de comportamento. E a mudança de comportamento traz mudança de resultado. E mudança de resultado ajuda a manter a mudança de mentalidade. Ou seja, se você muda a mentalidade de escassez para uma mentalidade melhor, mentalidade orientada para abundância, prosperidade, você muda o seu comportamento de acordo com essa mudança de mentalidade. Mudando o comportamento, os resultados mudam. Mudando os resultados, você tem mais apoio, você tem mais certeza de que está com a mentalidade certa. Então, vai manter a mentalidade certa, vai reforçar a mentalidade certa. Então, é assim que você sai da escassez. É assim que você sai da escassez persistente, usando o EFT. Deixe seus comentários, suas perguntas, porque isso é muito importante. Dê o like, compartilhe e, se você ainda não está inscrito, faça a sua inscrição, porque aqui você encontra centenas de vídeos como este. Obrigado e até o próximo.